Hoje vamos começar uma série de devocional aqui no nosso canal. Que vai ser uma surpresa. A mensagem, tanto para mim quanto para ti que está escutando. Eu espero que possa saciar a fome de vocês, que vai além da fome física, né? Porque somos uma trindade. O corpo, a necessidade física, a alma, são as emoções, e o espírito, que é a parte espiritual. A palavra de hoje, as referências que a gente vai utilizar antes de começar está aqui no Pão Diário. Ele já está bem velhinho, mas é um livro assim tão vivo quanto o período que foi escrito, né? Eu estava conferindo aqui qual é o ano que ele foi escrito. Esse é de 2021, olha só, mais de uma década. Mas a palavra é tão viva quanto nesse período. É a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, e a Universidade da Vida, que é da PIB, da Primeira Igreja Batista do Brasil. Primeira Igreja do Brasil, mas é Batista. E é isso. Vamos começar. Sem obstáculos impossíveis. A referência que a gente vai utilizar está em Hebreus 11, de 1 ao 6 e de 13 ao 16. Confere comigo. Hebreus 11. Para quem não sabe, gente, Hebreus está no Novo Testamento. Ele fica antes de Filemão, Tito. Hebreus 11, de 1 ao 6 e de 13 ao 16. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Legado. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Transladado, perdão. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como uma terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora de idade, já velha, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso, também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçaram, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Nós somos cidadãos do céu, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Lemos até o 16, tá? Hebreus 11, de 1 ao 16.
Liderei uma visita de estudos em uma pista de obstáculos. Instruímos os alunos a usarem equipamentos de segurança e fazerem a escalada. Os primeiros incentivaram o seguinte: a confiarem nos cintos e sem olhar para baixo. Uma das alunas olhou para a parede alta enquanto os afivelávamos. Não consigo fazer isso, disse ela, assegurando-lhe sobre a força dos seus equipamentos profissionais. Nós a encorajamos e aplaudimos quando ela venceu esse obstáculo. Ao enfrentarmos problemas quase impossíveis de vencer, os medos e inseguranças podem causar dúvidas. A garantia do imutável poder, bondade e fidelidade de Deus cria em nós uma couraça de confiança. Essa confiança alimentou a coragem dos santos no Antigo Testamento, que demonstraram que a fé supera a nossa necessidade de conhecer todos os detalhes do plano de Deus. Hebreus 11, 1, de 13 e 39. Convictos buscamos a Deus, muitas vezes sentindo-nos sóis, quando confiamos nele. Sabendo que as provações são temporárias, podemos ajustar a maneira como abordamos os nossos desafios, ressignificando o nosso olhar, vendo as circunstâncias sob uma perspectiva eterna, de futuro. Focar nas dificuldades pode nos impedir de crer que Deus nos susterá. Mas sabendo que Ele está conosco, podemos vencer nossas incertezas pela fé, pois confiamos em Deus para nos ajudar a superar os obstáculos que pareciam impossíveis. Como você se sente ao realizar algo que achava impossível conseguir? Lembrei até da música Fé para o Impossível, do Eli Soares, que é justamente isso, né? A fé sem obras é morta. Às vezes a gente fala que a gente crê, mas a gente não coloca essa fé em ação. E às vezes a gente encontra a dificuldade ou o obstáculo como se fosse um fator limitante, algo que vai te paralisar de realizar alguma ação. Só que os obstáculos, na verdade, são desafios, e todo desafio ele precisa ser vencido, não é? Quando a vida te propõe um desafio, não é porque você é incapaz de passar por aquela barreira, por aquele obstáculo, pelo contrário, é porque você é um atleta. Você tem as habilidades necessárias para passar de fase, mas você primeiro precisa acreditar, precisa ter uma fé que move montanhas, uma fé que faz o impossível. Mas antes dessa fé ser colocada em prática, você precisa fazer o que é preciso. Você precisa se colocar em movimento para que essa fé se torne real, aconteça e a se apoderar, porque o poder está em nós, né? Tem um versículo da Bíblia que fala que o poder, segundo o poder que em nós opera, né? Que Deus tem muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, e aquilo que já chegou ao nosso coração, né? De acordo com o poder que em nós opera, porque somos a extensão de Deus, né? Somos filhos e filhas amadas de Deus, né? E Deus coloca em nós esse espírito de poder, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, em meio à corrida, em meio à jornada de fé, não olhe para ela como se fosse o fim, mas entenda que é o começo. O começo é o chamado e o processo. O processo, que é o momento que você começa a trilhar essa jornada, ela precisa que a sua fé seja colocada em prática. A fé é uma semente de poder que você recebe quando você aceita Jesus como seu suficiente Salvador e também como seu Senhor, seu guia, aquele que vai te levar para um caminho mais seguro, né? Então, essa semente ela precisa ser regada pelo ouvir, mas ela também precisa ser, para que ela floresça, né, dê fruto, você precisa se colocar em movimento, porque não adianta você ouvir e você não pôr em prática aquilo que você ouviu, de nada vai valer, não faz sentido. Pai, obrigado por seres o autor e aperfeiçoador da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Ao enfrentarmos obstáculos, dependemos da sua força e não da nossa.
Sabe quando eu vejo essa última frase que eu falei? Eu lembro de controle. O quanto que a gente, enquanto ser humano, né, principalmente mulheres, acho que nós mulheres temos esse hábito, né, de não querer abrir mão do controle, de achar que vai dar conta de tudo, né, porque a mulher, principalmente a mulher brasileira, a gente ocupa vários papéis na sociedade, né, a mulher é mãe, às vezes é esposa, é filha, é irmã, né, enquanto mãe, enquanto esposa também, às vezes é dona de casa, cuida dos filhos, enfim, são muitos papéis, são muitas cobranças, muitas exigências. E às vezes a gente precisa sim abrir mão do controle para aquele que pode resolver, para aquele que pode nos ajudar. Não estou falando do marido, né, do esposo, do companheiro, da companheira, não estou falando dessa pessoa, mas eu estou falando de Deus, né? E a gente precisa confiar nessa força maior, confiar que Deus pode todas as coisas. A gente pode fazer, né, o que está ao nosso alcance, o que está nas nossas mãos, né, o que a gente faz com o talento que Deus nos deu, né? Porque cada um de nós tem um talento, tem uma habilidade, tem um dom, né? Só que Deus entrega para cada um, né, de acordo com a sua capacidade. Ele não vai entregar nada além daquilo que você não possa suportar, né? Se ele te entregou algo é porque ele confia que você é capaz de realizar essa tarefa, né? Seja no caso de talento, dom, habilidade, seja na música, seja na palavra, seja na dança, enfim, existem várias artes, vários dons, seja artista plástico, né? Por exemplo, tem gente que eu acho incrível essa capacidade de você falar de Jesus por meio das telas, né? Das artes plásticas. Eu acho fantástico, eu acho assim, inteligente demais. Mas cada um tem um dom. E nenhum é melhor do que o outro, né? Todos são importantes, né, no reino. A gente tem uma valia para Deus. E a gente, como mulher, principalmente, às vezes, diante de tantos papéis, quando a gente não consegue realizar um deles, a gente se sente impotente, né? Acha que não tem poder para resolver aquilo. Talvez realmente, até no sentido literal da palavra, a gente não tenha, porque foge do nosso alcance. Só que é nessa hora que a gente precisa entregar o controle para quem pode resolver. E quem pode resolver é Deus, né? Porque tem coisas que só Ele pode fazer. Tem coisas que a fé precisa... ela precisa encontrar um espaço para florescer. Então, às vezes o desafio, ele não é um fator que é para te limitar, mas é uma oportunidade para que o milagre aconteça. É uma oportunidade para que Deus se revele a partir de você. É uma oportunidade para mostrar para outras pessoas que estão do lado que não é o fim, é o começo. Que assim como Deus fez na sua vida, né, que realmente é obra de um milagre, porque tem coisas que não tem como você não ver a mão de Deus, Ele pode fazer na vida de outras pessoas. E às vezes a gente, num determinado momento da vida, né, como uma passagem do tanque de Betesda, que eu me lembrei agora, quando ele era um homem paralítico, e ele ficava muito tempo ali no tanque, né, sentado. E ele queria que alguém levasse ele até as águas, né, porque as pessoas que iam até essa água, elas eram curadas. E o que aconteceu? As águas se moviam, só que não tinha ninguém para poder levá-lo para lá, porque era uma água viva, e para que ele fosse curado. E ali os anos foram passando e ele viu várias pessoas sendo curadas ao lado dele. E aí chegou um ponto que ele não acreditava mais que ele poderia fazer isso. E que ele começou a culpar as pessoas, ele disse. E aí quando Jesus foi até ele, ele falou assim, Jesus fez uma pergunta que no começo você acha muito engraçado, né? Queres ficar são? Você quer ficar curado? Você quer ser curada hoje? E às vezes, e a resposta daquele homem não foi, é óbvio que eu quero ser curado, é óbvio que eu quero ser curado, você não tá vendo que eu tô aqui durante não sei quanto tempo, não foi assim. A resposta dele foi, poxa, mas já tem tantos anos, eu vejo fulano, eu vejo ciclano sendo curado, mas isso não acontece comigo, né? Então, o que aconteceu com aquele homem? Ele deixou que as circunstâncias minassem a sua fé, né? E às vezes a gente não é diferente desse homem, pelo contrário. A gente olha, Jesus está ali do nosso lado, Deus está ali do nosso lado. Filho, o que é que você precisa hoje? Às vezes a gente conta para um, a gente conta para o outro, a gente pede ajuda para fulano, pede ajuda para Beltrano, mas se esquece de pedir a Deus, que é o nosso Pai, né? Então,
e ele começou a se lamuriar. E é ali o que a gente percebe que houve uma ferida, não mais física, mas uma ferida na identidade daquele homem. Porque ele acreditava mais que a bênção poderia acontecer com qualquer um, menos com ele, porque ele era indigno, porque que aquele fator era tão limitante, né, que não poderia de maneira nenhuma ele conseguir chegar até aquele lugar, porque ele ia passar a vida precisando de pessoas. Só que quando Jesus chega na nossa vida, ele não quer curar somente a dor física, mas ele quer curar as feridas da alma também, né? Ele quer trazer uma nova identidade para ti e para mim. Ele não quer dizer para você que você é paralítico, que a sua dor é o que vai te limitar, que a sua dor é o seu futuro, que a sua dor é a sua identidade. Não, não. Deus, ele tem uma nova identidade para nós. E quando ele entra na nossa vida, a velha criatura, ela precisa se despir. Aquela velha pele, né? Não sei se vocês já acompanharam uma cobra quando ela solta aquela pele velha e aí vem a nova. Então, a velha criatura é como se ela saísse naquele momento e ela ganha uma pele novinha, como se fosse a pele de bebê lisa, né? Bem pura. Porque as experiências que a gente viveu no passado, ela não vai limitar o nosso presente. Ela não vai limitar o nosso futuro. Porque quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para alguém que é capaz de mudar a nossa história e transformar o nosso passado, não mais em vergonha, não mais em dor, mas em glória, as pessoas vão olhar para ti e vão falar: se aconteceu contigo, vai acontecer comigo também, eu creio. Porque o milagre não acontece só aí do outro lado. O milagre pode acontecer aqui também. Só que a gente precisa acreditar. E Deus, antes de curar aquele homem daquela dor física, daquela ferida, ele curou a ferida da alma. Ele curou a identidade daquele homem, né? E quando ele foi curado, Jesus não disse assim, ó, pega e abandona essa cadeira de rodas. Ele não disse isso. Ele disse, pega, assim como ele fala para ti, toma a tua cruz e siga. A sua cruz, hoje, pode ser o seu testemunho, né? E não, às vezes a gente quer largar, quer dizer, eu não quero nunca mais me lembrar daquela vida que eu tive. Não, não. É isso mesmo que Deus vai utilizar para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam curadas, para que outras pessoas sejam libertas e para que a vida chegue do outro lado. Porque no lugar onde havia morte, no lugar onde havia veneno, no lugar onde havia dor, vai haver vida. E quando a vida chega, a morte sai. Quando a vida chega, não há dor. Não há dor. Porque ela expurga toda a dor. Ela transforma o veneno em remédio, né? E essa água, que é a água viva, a água que se movia, é a água que flui de dentro para fora, né? Porque a Bíblia fala que aquele que tem sede, vem e beba. Porque a água que eu te der, jamais você terá sede se você beber. E aí ele fala, às vezes a gente procura essa água em outras fontes, né? E a gente, assim como uma pessoa da Bíblia que ele fala, dá-me de beber, uma mulher da Bíblia, pois tenho sede, eu não quero mais buscar em outras fontes. Às vezes a gente tem uma sede e a gente não sabe qual é. Às vezes a gente procura assim buscar em pessoas essa água, essa fonte, e acredita que vai estar nelas. Às vezes a gente procura buscar em coisas, às vezes a gente procura buscar em alimento, quando a gente se alimenta demais, né? Aí tem a questão da gula também e da questão do... enfim, esqueci agora a palavra. Mas nada disso vai tampar o vazio que a gente sente, porque esse vazio só pode ser preenchido por uma pessoa, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então, para quem crê, né, eu espero que essa palavra faça sentido para ti e espero mesmo. Quero fazer uma oração por ti nesse momento, né, e por nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, cuida de nós como o Pai que Tu és. Um Pai que cuida, Senhor, um Pai que afaga. Deus, em Ti podemos nos lançar com confiança.
Porque a tua palavra diz: achegai-vos a mim, eu me achegareis a vós. Senhor, lançamos sobre ti a nossa ansiedade, lançando sobre ti as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda a confiar de novo. Nos ajuda, Senhor, a nos lançar para ti, Senhor, como filhos amados que somos. Lançar com confiança no teu colo, no teu abraço. Em nome de Jesus, Senhor, cuida de nós como Pai. Santifica-nos na tua palavra, porque sem santidade não te verá. Lava-nos, Senhor, com teu sangue, Pai, em nome de Jesus, nesse momento. Que venha o teu reino sobre nós. O teu reino não é comida, não é bebida, mas é paz. A paz que excede todo entendimento, que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo sustento, obrigado pela vida, Senhor, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela graça de acordarmos mais um dia, obrigado pelo teto, pelo lugar onde moramos, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa família, obrigado pelos nossos recursos, pelo nosso trabalho, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer. Gratidão pela sabedoria que o Senhor nos dá em administrar os nossos recursos de forma abundante. Deus, em nome de Jesus, se tiver alguma trava com relação à questão financeira, destrava agora nesse momento, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos para que a gente possa ver onde é que a gente está errando e crescer naquela área e avançar, Senhor, em direção a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Santifica-nos na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados que temos cometido no pensar, no falar, no agir. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá uma mente de Cristo. Nos dá um coração igual a Teu, um coração segundo o Seu. Um coração disposto a obedecer, a cumprir o Teu querer, Senhor Jesus. Um coração de carne, retira o coração de pedra. Um coração puro, em nome de Jesus. Ajuda-nos a perdoar o nosso irmão com o Teu perdão, para que a gente também seja perdoado das nossas dívidas. E lançando no mar do esquecimento todo o passado que para trás fica. Em nome de Jesus, porque o Senhor não olha para nós com olhar de passado, o Senhor não nos condena pelos erros, pela negligência. Não, o Senhor diz: e agora, onde estão os seus acusadores? Nem Jesus nos acusa. E se o Senhor é por nós, se Deus é por nós, quem será contra? Obrigado, Senhor, pelo Teu abraço, pelo Teu afago. Aleluia. Não nos deixe cair, mas nos livre, Senhor, de todo o mal que te pertence, o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Nos dá o escape que precisamos, para que a gente possa sair ileso de qualquer situação. Deus, em nome de Jesus, que possamos segurar na Tua mão com confiança, que possamos nos lançar a Ti como uma criança. Como uma criança, Senhor, que se lança de fato com confiança no Pai, que abraça, que dorme nos ombros. Senhor, que assim a gente possa fazer, a gente possa descansar no Teu abraço. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o nosso dia, nos dá um dia proveitoso e tranquilo. Em nome de Jesus. Amém.